Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Vou fechar a porta aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma das nossas aulas semanais, tá? Eu vou dividir essa aula em dois, né? Porque na verdade ela está dividida em dois lá no livro do Padre Léo XIII, tá? No livro do Padre Léo XIII tem 2 capítulos para falar da igreja. Hoje a gente vai entender a necessidade da igreja, a gente vai entender a necessidade do porquê tem que existir esse negócio de igreja, tá? E quem é aluno da Dédalus, vocês vão poder refazer esse processo de formação. De que maneira? Boa noite, Ângelo. Boa noite, Adriano. Da seguinte maneira, tá? O que acontece, certo? A gente vai falar um pouco sobre a necessidade da igreja e vocês vão poder perceber o seguinte, tá? A gente está aqui falando de início de coisas de Deus, quem Ele é, coisas metafísicas, etc. E a gente cria uma espécie de guarda-chuva, tá? Com esses assuntos, onde eles são a abóbada, eles são o fechamento de tudo que a gente vai começar a falar a partir de hoje. Então, hoje é um marco fundamental em todas as lives que a gente está fazendo de sábado. Elas são simplesmente, ela vai ser simplesmente o começo da construção do edifício, que é a igreja, que é a fé católica, tá? No momento a gente só cavou para baixo, só foi cavando lá para baixo, fazendo fundação, certo? Tacando cimento para deixar o negócio bem sólido. Agora a gente vai começar a entrar nas estruturas desse edifício, tá? E aí hoje a gente começa com esse processo. Primeira aula aqui hoje, ela é para mostrar assim, muita gente fala assim, Jesus, tem até um meme, né? Jesus legal, o que mata é o fã-clube, né? Sim, há uma diferença entre Jesus Cristo, tá? E as pessoas que seguem Ele. Vamos entender o porquê essa afirmação é idiota, tá? Porque não faz o menor sentido você dissociar Jesus Cristo da necessidade da existência de uma igreja, tá? E mais, uma igreja que tem que ter uma unidade, certo? E que seja visível, tá? Então a primeira coisa, entrando já no assunto, deixa eu colocar o reloginho aqui, pronto. A primeira coisa, já entrando no assunto que a gente quer falar, é o versículo mais famoso, né? Quando a gente fala de igreja, é aquele que diz o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, quais são as características de um corpo? Primeira coisa, um corpo ele tem que ser visível. Não existe corpo invisível. Corpo, por definição, exige que você o visualize. Yuri, mas existem micro-organismos que a gente não vê. Beleza, mas se você amplia a capacidade de visão, você consegue vê-los em algum momento. Não é que ele é invisível pela sua natureza. Ele é invisível por um acidente. Ele é invisível por uma situação circunstancial, que é o seguinte: o seu tamanho pequeno e a sua incapacidade de enxergá-lo. Vou dar um outro exemplo. Existem corpos no fundo do mar que também não são visíveis, certo? Por exemplo, você não consegue chegar a um certo ponto do profundezas do oceano e você não consegue ver nada lá, mesmo que você chegue com um submarino. Isso quer dizer que os seres vivos que estão ali naquela região não quer dizer que eles não existem. Eles existem, só não são visíveis, tá? Por uma questão circunstancial. Aliás, a questão aqui não é nem se os organismos lá na profundidade, tá, do oceano existem ou não. A questão é a seguinte: não é pelo fato de nós não vermos eles que eles deixaram de ser corpos. Eles são invisíveis por uma questão circunstancial e não essencial. Não é da natureza deles serem invisíveis. Existem
entre aspas, tá? Entre aspas, porque não é corpo, tá? Existem corpos que são invisíveis, que são os anjos, tá? Então existem coisas que não são visíveis, mas a gente consegue compreendê-las, a gente consegue intelig-las. Então, por exemplo, os anjos, existem as virtudes não são visíveis, você não consegue ver a caridade por aí andando, você não vê. Mas você consegue intuir a realidade por um ato de presença, tá? Então existe a capacidade de, agindo corretamente, agindo bem, você intua aquilo que é a caridade, tá? Então, existem bens espirituais, existem bens que não são visíveis por sua própria natureza, o que não é o caso da igreja. Por quê? São Paulo faz questão de definir o seguinte: a igreja é um corpo. Se ela é um corpo, ela tem que necessariamente ser visível. É necessário que exista uma hierarquia, que exista um lado institucional, tá? Que existam pessoas, representantes, homens ali. É tão retardado, o sujeito fala assim: ah, mas a Bíblia, ela não é confiável porque foi feita por homens. Tá bom. E você queria que fosse feita por quem? Por cavalos? Por cavalos marinhos? Por estrelas do mar? Não tem. Qualquer material humano, né? E eu falo humano por quê? Porque é um livro. Você tem que ler, tem que ter páginas, tem que ter uma estrutura gramatical, tá? Não estou dizendo que a Bíblia não tem aspecto divino, nenhuma revelação. O seu conteúdo é revelação. Mas estou falando que o material do que ela é feita é humano. Papel, né? Tinta. Não é porque algo é necessariamente feito, produzido e elaborado por seres humanos que não há o dedo de Deus ali. Aliás, isso é uma visão errada. Isso é uma visão impessoal de Deus, tá? Isso é o que o professor Olavo chamava do Deus de Spinoza. O que é o Deus de Spinoza? É o Deus idealizado, que só existe enquanto um conceito na sua cabeça, tá? Se vocês voltarem lá, e por isso que eu falei no começo da aula o seguinte: olha, essa aula é um ponto-chave da nossa formação aqui. Por quê? A gente pegou e estabeleceu uma série de princípios e ordenamentos, tá, espirituais. E a gente vai começar agora a descer esses ordenamentos para a realidade. O primeiro passo para isso é a igreja. Ela é necessariamente um elo entre o mundo material, o mundo comum dos homens e o mundo espiritual. Então, por exemplo, se a igreja vai mal, o mundo acaba indo mal também. Se a igreja vai bem, o mundo também acaba indo bem. Não é por partidarismo ou porque a igreja vai fazer tudo no mundo, não. É porque ela é um termômetro espiritual da sociedade, tá? Veja, todo mundo sabe aqui que eu tenho um certo apreço pelas outras religiões. Eu não sou católico, não sou relativista. Ah, todas as religiões são verdadeiras, lindas e maravilhosas. Mas eu também não sou idiota, como muitos católicos se tornaram hoje. Ah, porque é outra religião, então não tem nada que preste. Não é isso. Já falei que tem algumas delas têm o seu apreço. Você pega a história do Islã lá. Antes do Islã, você tinha um paganismo árabe. Os caras faziam a putaria rolar solta lá. Pior do que é hoje, que a gente reclama. Aí o que é que você prefere? Uma sociedade um pouco mais ordenada no Islã ou uma sociedade na putaria total, que inclusive era totalmente contra o cristianismo? Porque não nasceu em terra anticristã, nasceu num território que era cristão. Mas que era impossível, não é que era impossível, mas estava muito difícil de evangelizar. Tá? Então, não vou abordar aqui o tema das outras religiões no geral, mas o que eu estou falando é o seguinte, tá? Eu sei disso, eu sei que tem uma certa importância, mas veja só, as próprias outras religiões, elas dão importância à própria Igreja Católica. Até os inimigos, os pagãos, os que não estão nem aí, dão importância para ela, sabem, reconhecem o seu valor. Como assim, Yuri? Os caras estão criticando, falando mal o tempo todo, como é que dão valor? Dão valor sim. Se não criticasse, se fosse uma coisa irrelevante, se fosse algo idiota, que não tem muito valor, não fazia sentido nenhum você simplesmente abraçar, atacar aquilo. Você só ataca aquilo que você encontra resistência, aquilo que você encontra algo de relevante, algo de importante, tá? Ou o sujeito é muito cruel, tá? Impiedoso para ele atacar um inimigo morto, ou ele sabe que o inimigo não está tão morto assim quanto se imagina.
Então outro exemplo também pode reparar, quando tem Páscoa, todos os portais de notícia anunciam, postam coisas relacionadas à Páscoa, etc. Né? Quando acontece um evento no mundo, todo mundo espera o posicionamento do Papa. Né? Então, a igreja quer você queira, quer não, por mais que você não goste dela, por mais que você ache que ela possa ter erros ou o que quer que seja, ela é o termômetro espiritual da sociedade. Você, por contrário, vai ser um nada que vai ficar só falando e falando e falando e vai morrer, virar pó, e daqui a, sei lá, 200 anos ninguém nem mais vai lembrar da sua existência. Tá? Então, jogar a etiquete fora aqui. Enfim. Então o que acontece, tá? Quer você queira, quer não, a igreja é um termômetro espiritual da sociedade. Por quê? Porque ela é a ponte entre esse mundo. A gente estava só falando o tempo todo aqui, tá? Da parte espiritual, da metafísica, do que são as coisas, da natureza de Deus, da trindade, do Espírito Santo, das virtudes, né? Agora a gente está falando do que pode permitir que esse mundo venha até nós, né? Opa, e aí Gabi, tudo bem? Prazerzão ver você aqui. Então, a gente segue, né? A gente está falando aqui agora do que pode fazer essa união, essa simbiose, tá? Então, a assertiva de São Paulo é muito bem dada, porque, primeiramente, ele fala de um corpo, mas fala de um corpo místico. Então, tem duas realidades na igreja. A realidade da instituição e a realidade mística. Boa noite, Yabadabadu e Kaique. Sejam bem-vindos aí. Então, veja só. Você tem as duas realidades juntas. Parte institucional e a parte espiritual, que é a parte mística. O que é um corpo místico? Tá? É um corpo que, em alguma medida, reproduz a natureza de algo para além dele. Certo? O que é um místico católico? A gente pensar assim, um santo católico. O que é a mística no catolicismo? É quando o sujeito consegue reproduzir em si mesmo a vida divina, a vida do próprio Deus. A presença divina na Terra. Tá? Então você pega ali a Santa Delgada no ícone ali atrás. Por que ela é santa? Por que ela é mística? Simples. Porque ela conseguiu reproduzir na sua vida, tá? A própria vida de Jesus Cristo, passo a passo, pelo seu exemplo, por tudo que ela representa. Tá? Então, um místico é isso. O corpo místico de Cristo, a igreja, faz isso também. Reproduz fielmente o Jesus Cristo. Tá? Muita gente hoje fala assim, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ninguém sabe mais onde está. Tá sim, está na igreja católica. Certo? Só que ele não está na presença física, como estava em Jerusalém. Tá? Ele não está na mera presença corporal, quando ele se encarnou. Entende? Ele está numa presença mística. Tá? E essa presença mística, ela vai se dar, um exemplo eu já dei, que são os santos. Tá? E você vai ter a presença dos sacramentos. Certo? Então a primeira coisa é o seguinte: os sacramentos reproduzem a vida do Cristo aqui na Terra. Permitindo o quê? Permitindo que essa presença mística se faça presente entre nós. Tá? Então os sacramentos e tudo aquilo que os envolve vai propiciar, tá, esse aparecimento do Cristo em toda a história humana. Então você vai ter o lado institucional e o lado místico. Por que os dois lados se entrelaçam? Porque, querendo ou não, o lado institucional está associado ao lado místico. Como? Porque a hierarquia da igreja, ou seja, quando a gente fala de hierarquia, a gente está falando da igreja jurídica. Da igreja enquanto sociedade. Tá? A hierarquia da igreja é composta por religiosos que recebem o sacramento da ordem. Entende? Quer dizer que o tempo todo, qualquer sacerdote ordenado é o Cristo? Sim e não. Ele o é porque recebeu a marca do sacramento. Recebeu a marca indelével. Mas não é também porque ele possui o seu lado humano. Ele não deixou de ser homem por receber o sacramento da ordem. Entende? Então ele comete pecados, ele pode se confessar. Às vezes ele pode causar até escândalo. O que é o escândalo? Cometer pecados e ficar lá na frente como se estivesse ensinando os pecados. Tá? Então pode ter muitos problemas com relação a isso. E isso não é de agora. Não é da decadência da igreja ou da sociedade. Isso vem desde a época dos apóstolos. Tá?
Os apóstolos foram ordenados. Quando é que eles foram ordenados? Tá? Quando é que eles foram o pensamento da ordem, tá? É uma orientação, o próprio nome já diz, uma ordem dada, tá? A criação de uma estrutura hierárquica para que se faça algo. Quando é que os apóstolos foram ordenados? Na última ceia. Jesus Cristo faz ali a ceia e no final ele fala: fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, ó, vocês aqui têm que fazer isso aqui, ó, constantemente, para que aquilo, né, mantenha-se ali em memória, mantenha-se presente durante toda a história da humanidade, tá? O que acontece, certo? Não foi só isso que o Cristo mandou eles fazerem. Mandou também batizar todas as crianças, todas as nações, né? Ensinar o Evangelho. Então você tem os sacramentos e você tem as palavras, os ensinamentos, tá? Que estão ligados, obviamente, tá? A essa estrutura hierárquica, certo? Você também vai ter, obviamente, tá? Um ponto de certeza e segurança. Veja só. Ó, das duas, uma. Ou você acha que Jesus é uma pessoa boa, tá? Ou você acha que ele é um sacana. Não tem outra alternativa. Certo? Se Jesus é uma pessoa boa e ele fez discípulos, tá? E aqui eu não vou nem entrar na diferença de discípulos e apóstolos. Ele fez discípulos no geral. Ele ensinou pessoas, falou para as pessoas fazerem A, B, C ou D, né? Deu uma orientação, ensinou coisas, certo? Se ele fez discípulos, ensinou pessoas e deu a missão a essas pessoas para que aquilo se prolongue, tá? E se ele é bom, ele tem que necessariamente ter deixado uma instituição, uma hierarquia, para que aquilo se permanecesse ao longo do tempo. E as pessoas tivessem uma garantia de certeza de que, olha, se eu fizer isso aqui, em alguma medida eu vou estar conseguindo seguir aquelas palavras de 2000 anos atrás. E não seguir a minha própria cabeça, as minhas orientações, a minha intuição, o que quer que seja. Então, se você acredita que Jesus é bom, e pela própria vida dele, ele teve que necessariamente fazer isso. Não tem outra alternativa. Aliás, tem. A outra alternativa é você achar o seguinte: essa instituição não existe, não faz o menor sentido, né? E o que acontece? Jesus é um idiota, é um sacana, né? Por quê? Ele ensinou pessoas e falou: se virem aí, se fodam, se virem, entendeu? Tá? Dê um jeito aí de ter uma certeza de estar fazendo o que é o correto, de estar agradando a Deus, tá? De estar ensinando o que eu ensinei, de que a mensagem não vai se perder em alguma medida, certo? Então pronto, Jesus é um sacana. Então não tem alternativa. A igreja parte da necessidade do próprio Cristo cumprir aquilo que ele veio fazer, tá? Porque não veio só bater um saldo de cartão. Ah, cumpri aqui, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, ele cumpriu, tá? Saudou o que precisa saudar, mas é preciso que esse saldo seja aplicado nas vidas de todos os outros que vierem depois. E essa aplicação vem por meio da igreja. Primeiramente os sacramentos, o ensinamento, a prolongação da palavra do Evangelho, a certeza de estar sendo cumprido o Evangelho, cumpridas as palavras do Evangelho, tá? Então esse é o primeiro passo, certo? Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, como eu falei, a igreja tem duas facetas: a instituição, que é a hierárquica, e você tem a parte mística. Dentro do âmbito da parte hierárquica, você vai ter, obviamente, os clérigos, que são responsáveis diretos pela igreja, os religiosos, tá? Que são pessoas que estão dentro da igreja, mas num patamar maior, onde elas se dedicam inteiramente à vida espiritual. E você tem os leigos. Leigo vem do grego chamado povo comum. O leigo significa quase como cidadão, tá? Entende? Então, leigo é o povo comum. Hoje a igreja dá muita voz, muito espaço para os leigos, tá? O que às vezes é bom e às vezes é ruim. Na maior parte das vezes, como eu já falei, o leigo católico no Brasil, talvez no mundo, não conheço outro lugar, mas vou falar do que eu conheço. O leigo católico no Brasil tende a ser vagabundo. Não quer estudar, não quer fazer as coisas corretas,
quer fazer o que dá na telha, quer fazer as coisas da maneira que acha que tem que ser feitas, faz pressão para poder atacar o padre, tá? Então se chega um padre bom, chega um padre correto, faz o maior inferninho na vida do sujeito, tá? Tem uma visão às vezes errada da própria estrutura da hierarquia, né? Obviamente que temos que obedecer e ter respeito e consideração pelos padres, né? Respeito e consideração pelos bispos, mas é óbvio que se o sujeito está manifestamente contrário, certo? Ao que ele representa, não faz o menor sentido pagar pau, babar, como muita gente faz, né? Não, mas eu já cansei de ouvir isso, sabe? Eu cansei de ouvir isso, tá? Eu cansei de ouvir na igreja, o sujeito fala assim, padre tal falou isso. E aí ele fala, ó, no catecismo não fala isso, fala outra coisa. Mas como é o padre, né, então Deus não deixa lá. Não tem esse negócio de como é o padre. Óbvio que você não estou falando aqui para você sair metendo o dedo na cara do padre, dizendo para ele fazer A, B ou C. Não é isso. Só estou falando o seguinte, tá? Que se você tem um direito de ter discernimento e conhecimento das coisas. E se você é um bom leigo, um estudioso, que conhece as coisas, etc. E você assim, claramente, manifestamente, que o que o padre está falando está absurdamente contrário ao catecismo, à doutrina da igreja, o que quer que seja, tá? Não tem por que você abandonar aquilo para aceitar o que o padre falou só porque ele é padre. Isso se chama clericalismo, isso é uma heresia, tá? Que a ideia é a seguinte, só porque o sujeito recebeu o sacramento da ordem, ele adquiriu um status de semidivindade, né? Então não é assim. Eu já falei aqui, inclusive, não, galera, eu falei por alto. É um bom momento para a gente tratar desse assunto melhor. Falei da questão da astrologia e o Papa, tá? O que aconteceu? Papa Sisto V. O que aconteceu, tá? A igreja, no Concílio de Trento, criou a regra 9 do índex. Na verdade, ela criou a regra do índex, que era a regra de análise dos livros e das matérias que poderiam ser proibidas ou não, tá? A regra 9, por definição, era a regra dos livros associados a práticas divinatórias, oraculares e etc. Né? Então tinha astrologia, quiromancia, geomancia, entre várias práticas da época. Tá? E lá o que o concílio proíbe é o seguinte, olha, a gente proíbe a astrologia judiciária, que é a astrologia que é o seguinte, trata como absoluto acontecimentos que dependem da vontade humana ou da vontade divina do arbítrio humano, tá? Isso é uma coisa básica. Então ele chega até a incentivar, até por exemplo, livros de astrologia de navegação, astrologia marítima, tá? Agricultura, entre outras coisas. E aí o que aconteceu? Alguns anos passado o concílio, vem o Papa Sisto V e coloca uma bula descendo o pau em tudo. Na verdade, tá? A bula dele, certo? Meio que rompeu com essa tradição e não dava uma clareza a respeito do que é a astrologia judicial, que o concílio proibia, e o que é a astrologia permitida, a astrologia natural. Resumo da ópera. O que aconteceu? Os inquisidores que precisavam lidar com esse problema, tá? Os inquisidores que tinham que averiguar se os livros estavam corretos, se precisava censurar alguma coisa, se precisava fazer notas de rodapé. A regra, inclusive, falava, olha, os livros de astrologia judicial que forem feitos por pagãos não precisam e nem podem ser censurados. Basta que se tenha uma nota de rodapé do inquisidor explicando o erro. Então, os caras pegou os livros de astrologia antiga e começou a fazer esse processo de nota de rodapé, tá? Agora, os livros feitos já por católicos, por pessoas da época, precisavam ter a vistoria e a censura, nesse caso, certo? Então era isso que a regra estabelecia. Você vê que uma regra justa, parcial e bem até liberal em alguns casos. O Papa Sisto V veio e meteu uma marreta em cima dessa regra, tá? E acabou causando confusão na Inquisição. Então os inquisidores, na
em Portugal, na Espanha principalmente, que eram países que ainda mantinham estrutura social católica bem forte, ficaram sem saber o que fazer. A primeira coisa que eles fizeram foi enviar várias cartas para o Papa, perguntando o que fazer, né? O que eles deveriam levar em consideração, se era a regra do índex ou se era a bula. Porque as duas coisas estavam contraditórias e inclusive pediam uma explicação da bula. Resumo, não foi possível ser feito isso porque era a época da Reforma Protestante. Então, se saísse um documento do Papa se corrigindo em público, na época em que todos estavam questionando a autoridade papal, a coisa fica muito complicada. Isso foi um conselho, inclusive, de São Roberto Bellarmino, tá? Para não fazer isso, para o Papa não fazer isso. Acabou que ficou esse imbróglio, o Papa morreu, veio outro Papa, veio que ficou pouco tempo, não conseguiu resolver o problema, morreu também. Chegou um terceiro Papa, a coisa estava insustentável. Então a Inquisição fez o seguinte: vamos seguir o princípio da prudência, que é seguir o que é viável, o que dá para fazer, o que dá para trabalhar. Ignorou a bula e começou a seguir a regra 9. Tá? Até que depois, já abaixados os ânimos da Reforma Protestante, o Papa foi lá e revogou a bula. Recitou a bula e, na verdade, não é bem que ele revogou, ele deu uma espécie de dispositivo jurídico, que é como se fosse uma explicação daquele documento. Então a explicação era, não, esse documento tem que ser lido à luz da regra 9. Aí entendeu, não, então beleza, então tem que seguir a regra 9. Aí foi isso que aconteceu, né? Pois bem, então, isso é um exemplo claro. Isso foi, óbvio, uma briga entre o próprio clero, não uma briga, mas uma dissidência, mas isso serve para os leigos, para os religiosos em geral, tá? Onde se há, obviamente, uma ordem manifesta contrária ao que você vê e ao que você tem enquanto certeza do que é certo, não tem como você abraçar aquilo. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque é uma visão muito errada no meio católico hoje, por conta desse movimento apologético. Não, a gente precisa defender a igreja, precisa mostrar a igreja, precisa fazer as pessoas se converterem. Então é um movimento apologético de o tempo todo defender a igreja em si, que esquece as coisas basilares e fundamentais da fé. Ao ponto de estar se criando uma espécie de burocratização da obediência. Ou quase um clericalismo 2. Tá? Isso não pode acontecer. Então, né, o fiel leigo, por mais que ele seja povo comum, o que ele tem que fazer? Ele tem que exercitar a consciência dele na formação, no conhecimento da religião, na proximidade com bons sacerdotes, tá? Para que, se aparecer um sacerdote que não esteja ali cumprindo o que deveria ser cumprido, ele saiba discernir e saiba se orientar. E não só porque é um padre que falou, então tá ótimo. Não é assim que funciona, tá? Hoje, até mesmo na nossa condição, muitos padres não têm tempo de se formar, de se estudar. Né? São poucos padres, não é todo mundo que é um padre Paulo Ricardo da vida, tá? E mesmo o padre Paulo Ricardo tem coisas que ele não pode se aprofundar e não tem tempo, e não é da missão dele, que está na mão dos leigos, tá? Então, o que acontece, certo? Os leigos precisam ter essa certeza do que precisam fazer, se orientar e não achar porque é leigo que tem que ser o padre ali falou, então está falado. Nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser assim, certo? Então essa é a estrutura judicial da igreja. É a estrutura hierárquica que dá para nós o seguinte, uma espécie de unidade e visibilidade do que é a igreja. Certeza do que ela é, do que pode fazer, tá? Do que pode ser feito em relação a ela. E também a parte mística, que é a parte exatamente do que? O padre só é igreja por conta do sacramento que ele recebeu, da ordem, que dá a ele um status maior de pertencimento à igreja. Você só faz parte da igreja porque você foi batizado. Você está num status inferior em relação ao sacerdócio do padre. Na verdade, a gente vai falar isso quando a gente for falar dos sacramentos, tá? Mas o que acontece, certo? O batizado tem o seu sacerdócio. Todo sujeito que é batizado ele é sacerdote, profeta e rei. Vamos explicar depois isso. Mas anota isso. Por quê? Porque o batismo insere você no nível de sacerdócio inferior.
Da mesma forma que o sacramento da ordem coloca o padre num nível de sacerdócio maior, mais pleno. E por isso, tá? Por essa razão que ele está numa etapa hierárquica acima da igreja, na igreja, certo? Mas o que acontece? Toda essa união, toda essa unidade, toda essa estrutura visível só é possível por meio dessa relação espiritual, que é os sacramentos que leigo recebe, o sacerdote recebe, tá? E o nível de santidade, certo? Por isso que você vê, muita gente usa isso, né, como desculpa. Ah, o santo foi lá, meteu o dedo na cara do padre e falou isso, falou aquilo outro. Mas ele é santo. O fato dele ser santo insere ele numa hierarquia insere ele numa hierarquia espiritual dentro do corpo místico maior do que a qualquer batizado comum, certo? Então isso dá a ele essa possibilidade de, entre aspas, né, corrigir, bater de frente com um sacerdote se ele faz uma coisa muito errada, tá? Já teve santo que fez isso com papas, inclusive, tá? Um exemplo é a Santa Delgarda ali, tá? Já mandou uma carta bem pesada para um papa da época dela, que estava fazendo umas besteiras lá. Então, o que acontece? O sujeito que é santo faz isso. Então, se você quer fazer isso, você primeiro vira santo. Primeiro você começa a rezar bem, fazer boas atividades de penitência, né? Suplicar a graça divina, meditar, fazer oração mental. Não, é muito bonito você pegar, ler um livrinho ou outro de doutrina, às vezes sites, ou ver vídeos, e querer sair pontificando a vida dos outros, inclusive de sacerdotes, né? Então, isso é uma tradição da igreja antiquíssima, tá? Antiquíssima. Isso é do próprio Jesus Cristo, certo? Porque, ó, o próprio Jesus Cristo fala sobre a correção fraterna. Como é que eu corrijo o irmão que está no erro? Primeiro você vai lá e fala com ele em privado. Depois você vai lá, se ele não atendeu, você fala com ele junto de a presença de um outro amigo, de uma outra pessoa. Se ele não atendeu, Jesus Cristo fala, vai lá e leva ele à igreja. Se ele não for à igreja, dê ele como perdido. O próprio Jesus Cristo fala isso, isso é uma regra. Só que é o seguinte, o sacerdote está na terceira etapa desse processo que eu falei. A igreja é ele, tá? Então você não tem como chegar simplesmente de forma direta e ir lá resolver o problema. Por isso que também eu dou o conselho da missa. Tá? Numa missa está com problema, procura outro. Você não vai resolver o problema, tá? A não ser que você seja um santo e eu não saiba. Aí você resolve. Mas até lá, você vai e procura outra. Mas o sujeito acha que é melhor ele ficar na missa, na hora da missa, no momento mais ápice da fé dele, ficar com raiva e xingando o padre mentalmente, ou as pessoas que estão lá, do que ele se deslocar um pouquinho mais. Isso é o cúmulo da preguiça espiritual. É o cúmulo, o ápice da negligência religiosa. E no Brasil isso foi considerado, e ainda é, por muita gente, um ato de virtude, de santidade, né? Não, porque a gente está aqui amando Jesus onde ele não é amado. Beleza, quando as igrejas fecharam, você estava onde? Estava lá dentro? Estava arriscando sua pele? Eu conheço sim, uns 5 ou 6 que estavam. Que foi lá para a igreja, proibido, de forma assim escondida, tá? E aí foi lá e ficou assistindo as missas durante o período do decreto. Certo? Isso é o problema, entendeu? Cara, eu sempre respondo essa pergunta assim, e se na minha região não vai boa missa? Faz a escala de prioridade da sua vida. Se na sua região não tivesse trabalho, se na sua região você estivesse doente e não tivesse as medicações que você precisa para se curar, pô, isso é o tipo de pergunta que você fala assim, cara, tem que dar um jeito, entendeu? Só que assim, o que você não entendeu ainda é que quando você vem essa dúvida, geralmente, as pessoas não entenderam, e quando vem essa dúvida, tá? E a pessoa fica, nossa, o que eu faço? Ela não entendeu que ela não percebeu ainda que, em alguma medida, em alguma região da alma dela, a fé e Deus não tem tanta relevância quanto ela espera. Porque se para o trabalho a resposta é eu me mudo, ou eu dou um jeito de, sei lá, conseguir um veículo que me leve até uma cidade mais próxima e eu consiga trabalhar, né? E a doença, por exemplo, né? Eu procuro uma outra cidade, vou ter que me mudar de qualquer jeito, vender tudo e ir para outro lugar que eu consigo. Se essas coisas, ela toma essa atitude e no âmbito do espiritual ela não faz, né? Então tem que fazer assim, cara, a saúde e o meu sustento financeiro está acima da minha vida religiosa, em alguma medida. É óbvio quando você fala assim, cara, amanhã vai lá e faça isso. Não,
Só se planeje. Se planeje para ir para uma coisa. Ó, eu fiz isso no meu sacramento do matrimônio. Na minha região onde eu morava, eu não conhecia ninguém, nenhuma moça, assim. As moças católicas que eu conheci estavam comprometidas, as que não estavam, indicações religiosas. Eu falei, cara, eu vou casar, eu quero casar, é meu matrimônio, é minha vocação. Então eu vou procurar alguém em outro lugar. E eu procurei alguém em outro lugar, achei alguém em outro lugar, em 3.000 quilômetros longe da minha cidade. E eu fui pra lá, entendeu? Né? E veja só como Deus é maravilhoso e bom e nos recompensa por esses sacrifícios que a gente faz por Ele. O médico da minha mãe, que é oncologista, hematologista lá em Salvador, falou que se eu estivesse lá em Salvador quando eu peguei a doença, eu teria morrido. Porque lá eu não teria conseguido o atendimento necessário, com agilidade, entendeu? Por mais networking que eu tivesse. Entende? A forma do sistema aqui é diferente de lá. Então o sacrifício que eu fiz para Deus, para ter um matrimônio bom, um matrimônio estruturado, aberto à vida, católico, onde a gente senta aqui e reza junto, né? Onde o meu filho, a terceira palavra que ele aprendeu a falar foi Jesus. Agora está aprendendo a falar Maria, né? Para eu ter um matrimônio assim, eu me sacrifiquei, entendeu? Entende? Então, a missa é a mesma coisa, cara. Entende? A missa é a mesma coisa. Então, não estou dizendo, eu não fiz isso em um dia também. Eu levei 3 anos para conseguir me mudar para cá e casar, entendeu? Então, pensem assim, comecem a observar essas coisas. Entende? Comecem a observar esses pontos, tá? Mas aí eu já me perdi o que eu estava falando antes. Eu respondi a pergunta do Marcos e me perdi o que eu estava falando antes. Eu até falei no anúncio que eu ia falar dessa questão da igreja ser santa e católica, mas não vou falar isso hoje. Hoje é para vocês entenderem o seguinte. Um negócio chamado igreja católica é necessário. É necessário que se exista algo assim. Pela própria vida de Jesus Cristo, como eu falei, tá? E pela própria existência histórica, tá? Da própria presença do Cristo na história da humanidade, certo? E também pela questão da necessidade da salvação. Então isso aí é importante, precisa existir. Não tem como não existir. E como falei, fazer a dissociação. Ah, Jesus, legal, os cristãos são idiotas. Você é um idiota também. A própria prova, tá? Eu falei isso umas vezes com um amigo meu. Ele falou assim, Jesus se identifica com a igreja. Você está atacando a igreja, mas você está atacando Jesus em última instância. Você não está percebendo. Ah, onde é que Jesus falou isso? Na conversão de São Paulo. São Paulo estava lá perseguindo quem? Os cristãos. Apedrejando, mandando para a cadeia, né? De forma implacável. Aí Jesus aparece para ele, derruba ele do cavalo, faz ele ficar cego. E fala, o que é que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus falou, por que você me persegue? Ele poderia ter dito, por que você não está perseguindo? Por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está perseguindo os meus seguidores, os meus discípulos, os meus apóstolos? Não. Por que você me persegue? Em Israel, no Antigo Testamento, Deus toda hora se refere a Israel como o seu povo. O povo de Deus, o povo escolhido. Em nenhum momento Deus fala assim, Israel, eu e você somos um. Não fala. Tá? No Novo Testamento, São Paulo, na igreja, vai dizer o seguinte. Saulo, por que você me persegue? Então há uma identificação entre Jesus Cristo e a igreja. Jesus Cristo se identifica com a própria igreja. Opa, e aí, Letícia, tudo bem? Chegou atrasada hoje, mas por uma boa razão, né? Então o que acontece, tá? Jesus Cristo se identifica com a igreja. Ele e a igreja são uma coisa só, tá? Não dá para dizer, foi invenção da igreja para tornar a igreja super poderosa. Não, ele falou isso, certo? Ele falou isso. Agora, você tem problema com ele, o problema é seu, entendeu? Depois, quando você morrer e estiver diante dele, aí você se resolve com ele, tá? Iago, você é amigo do Conde Lepaux, por que esses caras entram na live do nada e ficam umas perguntas aleatórias, entendeu? Tipo assim, você é amigo do Conde Lepaux?
Você já me viu tirar foto com ele? Já me viu marcar ele em alguma coisa? Já me viu indicar vídeo dele? Pô, deve ser assim, caiu de paraquedas no perfil, entendeu, Iago? Né? Complicado, né? Eu tô falando um negócio aqui, tô numa linha de raciocínio, o cara fica mandando 300 vezes uma pergunta sem noção. Ai, ai, viu? Não tem jeito não. Mas o que eu tava falando, que o Iago interrompeu, é o seguinte, ó. Jesus Cristo e a igreja se identificam como um só, tá? Então eles têm proximidade, eles estão em íntima relação, tá? E essa íntima relação fornece o seguinte, essa presença do Cristo ao longo da história. Então quando Cristo fala para os apóstolos, olha, eu não vou vou estar convosco até o fim dos tempos, essa promessa se cumpre na existência da própria igreja, certo? O que pode acontecer é o seguinte, a igreja, enquanto instituição, às vezes pode se corromper, tá? As pessoas que deveriam estar representando ela, às vezes se corrompem. Então você tem um caso, por exemplo, lá da crise ariana. O que aconteceu na crise ariana? A maior parte dos bispos, que eram católicos, viraram arianos, né? É quem? São Jerônimo? Acho que é São Jerônimo que fala. Que o mundo dormiu católico e amanheceu ariano. Foi uma coisa assim do dia para a noite, tá? Literalmente. Aí você pensa o católico que estava na ignorância, não sabia o que estava acontecendo, e ele vai na igreja dele lá de novo, rezar, participar da missa, sem saber que o bispo é ariano. Entende? Então ele não tem culpa daquilo ali. Mas veja só, quando ele percebe, ele tem um dever de sair daquele negócio ali, entendeu? E voltar a comunhão com quem está sendo católico de verdade. Esse é o grande debate hoje. E é o grande problema de definição hoje, né? Tem muitos bispos, infelizmente, ou padres, fiéis a doutrinas que não são católicas, tá? Tem um livro muito bom que a gente vai trabalhar no módulo de Gustavo Porção, que é esse aqui, ó. São os artigos sobre a crise da igreja, chamado A Igreja Católica e a Outra. É interessante entender, né? Toda a problemática que se envolve, para quê? Não para vocês tomarem partido. E nem, eu vou virar tradicionalista, não, eu vou virar, como o pessoal fala, né, missa novista, não é isso. Não, é só para você entender o problema e começar a saber que ele existe, tá? E que não é nenhuma novidade na história da igreja, como a gente está falando aqui. Então, a parte institucional pode ter problemas ali e vai ter problemas, tá? Mas não tem como você, né, dissociar a questão mística. Fica uma coisa como se o corpo místico tivesse facelado. O Fábio falou aqui, ó, essa situação do arianismo seria comparável ao que acontece hoje com a teologia da libertação. Mais ou menos, tá? Porque esse é o problema, inclusive. O arianismo, o cara falava, eu sou ariano. Tá? Eu estou seguindo um ário aqui. Entende? Às vezes, quando ele fala assim, Jesus não é Deus, é um sujeito, um homem, um grande profeta, ou o que quer que seja, né? Não me lembro aqui agora os argumentos, mas era algo nesse sentido, tá? Aquilo era definido, você tinha uma muralha ali, entre um lado e outro, tá? O que estava em jogo na crise do arianismo é o seguinte, se a igreja total, enquanto instituição, enquanto corpo místico, iria adotar aquela doutrina, aquele ensinamento, tá? Agora, certo? O que acontece, tá? Na teologia da libertação, o problema dela é que ela é um câncer. Ela se aproveita do corpo que está ali dentro, entende? O que o câncer é? São células defeituosas que começam a causar problemas ali no organismo. Elas fazem parte em alguma medida do organismo, mas não são o organismo. E essa linha é tênue, que é difícil de criar. Então. E faz com que as pessoas não entendam, não saibam como lidar. Então o sujeito às vezes está lá de boas, ele conhece a fé dele, mas está morando na paróquia TL. Isso é problemático. Entendeu? Então o que tem que ser feito? Tá? O que poderia ser feito? Primeiro, a hierarquia saudável, aplicar uma quimioterapia nas células mortas, nas células cancerígenas, e as células boas se agremiar, se juntar nas células boas. Perdão,
as células boas se agremiarem, se juntarem, estarem juntas. Esse conceito das missas, inclusive, vem daí também. Não vai resolver esse problema da teologia da libertação enquanto não houver uma consciência em massa dos fiéis disso. Eu preciso ajudar os bons padres. Eu preciso estar próximo deles. Eu preciso estar junto deles. Tá? E aí, quando começar as igrejas dos padres ruins esvaziarem e as igrejas dos bons padres lotarem, estarem com o dízimo cheio, tá? O padre conseguir fazer vários projetos lá, né? Aí a coisa começa a virar de jogo. Mas por enquanto não tem jeito. Por enquanto é o trabalho de formiguinha, fazendo as pessoas entenderem por que fazer isso. O que acontece é que o católico, às vezes, ele estuda história da igreja, ele vê as antigas heresias, como você comparou com o arianismo, e você vê a forma como elas foram combatidas e acha que a teologia da libertação, não estou dizendo você, tá? Mas estou falando do católico em geral, mas ele acha que a teologia da libertação vai ser derrotada do mesmo jeito. Não vai, porque, primeiro, é uma doutrina diferente, ela não é uma heresia formal, ela é um sanguessuga da fé, entendeu? Ela se aproveita das estruturas. Pode reparar, você pega, eles não criaram a Bíblia nova. Eles pegam a Bíblia católica e entopem de nota de rodapé socialista, ideológica. Entende? Então, o que acontece aí? Tá? Eles se aproveitam daquilo ali. Eles se parasitam nas estruturas da igreja. Entende? Então não dá para você combater a coisa do mesmo jeito que era antes. Porque antes é assim, o cara não queria se associar ao catolicismo. Ele queria literalmente romper com a estrutura hierárquica, com a doutrina, com o que estava lá. E ele queria criar algo novo que superasse o catolicismo, que enfrentasse ele. O ardil de agora é o fato de que os inimigos se aproveitam da estrutura da igreja. Se aproveitam dela. Por isso que o Gustavo Corsão, ele faz o texto ali, ele usa a nomenclatura correta. Ele fala, a igreja católica e a outra. É algo que se aproveita de algo já existente. Como se fosse um amante mesmo. O que a amante faz? Ela se aproveita do marido da mulher lá, os recursos que ele tem, a atenção que ele tem, né? Que aí fica dividida entre duas coisas diferentes. Né? Então é a mesma coisa da teologia de libertação, mas a teologia de libertação ela vem de um problema anterior, que é o próprio modernismo lá, a nova teologia, que já prepara o terreno para a teologia de libertação. Isso é outra história também. Exatamente, Fábio, exatamente isso aí. Isso aí, através da igreja, não contra ela. Usar ela em seu favor. Bom, a aula de hoje eu acho que já terminou. Quem quiser aí, manda pergunta, tiver alguma outra dúvida. Quem não quiser, eu agradeço e a gente encerra por aqui. Beleza? Então eu vou beber uma água aqui e esperar vocês mandarem outras dúvidas ou o que quer que seja. Beleza, Marcos? Eu vou olhar depois. Ó, o comentário do Gustavo aqui, tá? Pra quem mandar místico no privado, ganha 15% de desconto em consulta, tá? Só pra quem tá aqui, só até meia-noite, beleza? Então quem tiver interesse aí, é oportunidade relâmpago, beleza? Deixa eu ver aqui o
Márcio, entende porque eu evito falar de paz e muitas vezes para mim doutrina. Nasci em uma família carismática, apostatei e vou ter a fé pelo tradicional. Porém, está sendo muito curioso, sua mania de se achar no lugar de julgar quem é ou não papa. Já vi grupo negado desde Pio XII. Só uma correção, tá, Marcos? Os grupos que negam o Papa até Pio XII não são tradicionalistas, eles são sede-vacantistas. É diferente, tá? Eles já falam que a sé está vacante. A sé de Pedro, a cadeira de Roma. Isso obviamente é um cisma, tá? Mas não tem a ver com tradicionalistas. Podem ter tradicionalistas que, como você fala aqui, até aqueles que dizem que o Papa Francisco foi Papa, muitos xingam o Papa por ele falar sobre a caridade dos pobres, enquanto não chegaram mal na narrativa neoliberal que o Olavo tinha quando falava sobre política. Não é tanto assim também, né? Eu acho assim que o professor Olavo, talvez ele tinha uma visão um pouco social da igreja, o que não é errado, porque ela realmente existe e você vê hoje que muitos católicos abraçam ela, né? Restauração da civilização. Eu até falei no começo da live, eu acho que você não estava aqui, Marcos, mas que a igreja é o termômetro espiritual da sociedade, tá? Justamente porque ela é o quê? Ela é a ponte entre o mundo espiritual, tá? O mundo da graça e o mundo natural, certo? Então, muito do que o pessoal fala, porque o Olavo era neoliberal, por causa daquilo, não, é porque ele enxergava na igreja uma missão que ela poderia e deveria cumprir, né? Mas não está sendo cumprida, certo? Achando que o Papa Francisco é um herege, né? Isso aí também é outra complicação, não vou entrar muito aqui, né? Mas é isso, então eu agradeço aí, valeu Letícia, depois reveja, tá gravado aqui até umas 24 horas, tá? Marcos Vinícius, obrigado também, obrigado Marcos Justo aí pelos seus comentários, obrigado Marcos, sempre um prazer tê-lo aqui também. Os outros que assistiram até aqui agora, agradeço também, tá? Então uma boa noite, semana que vem tem mais, beleza? Até mais, tchau, tchau.